Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é esse espaço em que trazemos pessoas dentro do espectro do autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou host desse podcast e hoje eu trago uma figura ilustre para poder conversar com a gente. Olá, Thiago, eu sou Victor Mendonça, sou youtuber do canal Mundo Asper, sou jornalista também, sou escritor. E é um prazer estar aqui em mais um lugar para dar voz às pessoas com autismo, às pessoas que militam por essa causa que é tão relevante para a nossa sociedade. E se você quiser acompanhar o Introvertendo, nós estamos em diferentes espaços. Nós temos a nossa página no Facebook, que é facebook.com/introvertendo. Também temos um Twitter, que é twitter.com/introvertendo. E temos o user no Instagram, que é Introvertendo. Nós temos o nosso site, que é introvertendo.com.br. E é por lá que você pode encontrar os nossos episódios, os nossos posts, enfim, todos os detalhes relacionados ao podcast. Além disso, se você quiser ouvir o Introvertendo, você pode ouvir tanto em aplicativos de streaming como Spotify, como o Apple Podcasts, como também o Cashbox, e você também pode ouvir no nosso canal no YouTube, que é Introvertendo. Lá, inclusive, nós lançamos às terças-feiras vídeos falando sobre autismo ou temas correlatos a episódios que nós já lançamos no Introvertendo. E agora também o Introvertendo tem um fórum. Se as pessoas quiserem discutir temas, nós temos o fórum do Introvertendo, que é fórum.introvertendo.com.br. E para fechar essa sessão de links, nós também agora estamos recebendo aí patrocínios de quem quiser apoiar o Introvertendo. Nós temos um espaço no PicPay e também nós temos nossa página no Padrim, que tem lá várias categorias de doações e também as recompensas que você pode receber ao apoiar o Introvertendo. Então, Victor, eu conheci o seu trabalho mais ou menos em 2015, se não me falha a memória, que foi mais ou menos a época que vocês lançaram um canal no YouTube. E eu lembro muito bem que vocês começaram a princípio com um formato bem leve, com celular mesmo, e depois vocês foram profissionalizando o material. Eu lembro que tinha um jogo maior de câmeras, tinha microfone, enfim. E uma coisa que me atraiu a procurar o material de vocês foi a relação de vocês com o jornalismo, porque nessa época eu era estudante também de jornalismo. Num dos vídeos você falou que você escolheu o jornalismo porque você gosta de escrever e de acompanhar notícias. E aí, como essa questão de escrever é muito intrínseca, muito visível em você, eu queria te perguntar o seguinte: você tem vários livros publicados, como é que você consegue publicar tanto? Olha, primeiro eu observo, né? Eu acho que antes de ser um escritor, eu sou um observador nato. Minha mãe falava que quando eu era bebê eu ficava com a sobrancelhinha meio assim, e eu ficava observando tudo, desde bebê. Então eu sempre gostei de entender como é que funciona a complexidade das pessoas, as relações humanas. Eu sempre tive um hiperfoco nesse sentido, da comunicação, de como as pessoas se posicionam, de como as pessoas trocam informações, de todas essas nuances que as pessoas têm. Uhum. E eu sempre gostei muito de literatura. Sempre gostei muito. Nesse ponto eu contraria um pouco os estereótipos, ou muito, não sei. Até que hoje em dia a gente está com mais informação sobre o autismo, ainda bem. E as pessoas já sabem que o autista pode ter um hiperfoco em humanas, em linguagem. Porque antigamente tinha esse estereótipo que o autista era só bom em matemática, né? Eu me lembro que eu fiquei com um psiquiatra que ele insistia, mas como assim você vai fazer comunicação? É justo a sua maior dificuldade. Mas eu pensei assim, é por isso mesmo, né? E eu sempre gostei muito de escrever, porque era uma maneira que eu tinha de organizar minhas ideias e expressar o que eu estava sentindo. Eu sempre achei que eu tinha muito mais a dizer ao mundo do que eu conseguia falar pelas palavras, porque quando eu falo, até que hoje não, hoje eu consigo ter uma comunicação verbal e não verbal também melhor, mas eu ficava ansioso, eu tinha dificuldade de pontuar as minhas ideias. E como eu sempre gostei de escrever, de ler romances, leituras de ficção e de não ficção também, para mim é natural construir uma história interessante ou uma narrativa interessante que vai prender a atenção das pessoas, porque eu falo assim, que o conteúdo do que você escreve é sim muito importante, é a base, né, do que você escreve, mas também é importante a questão da forma, o como você vai fazer o recorte disso para você chegar para você passar da maneira mais eficaz a sua mensagem para quem está te lendo.
Então, você perguntou por como é que eu escrevo tanto. É porque eu não consigo observar sem escrever. Parece um pouco chocante isso, porque nesse último ano, nesse ano de 2019, já estou indo para o meu segundo livro a ser publicado este ano. Mas, desde 2015, né, eu já lancei, já com esse quinto livro, 5 livros, já estou preparando um sexto para 2019, né, então realmente é muita coisa, mas porque eu tenho esse hiperfoco, e pasme, mas eu escrevo muito mais do que eu publico. Muitas coisas eu escrevo e eu acabo não publicando, seja porque eu acho que não está pronto ainda, ou porque é uma reflexão que cabe somente a mim, ou porque eu acho que ainda não é aquilo que vai transmitir a mensagem para as pessoas. Eu sou muito crítico com o que eu escrevo. Respondendo à sua pergunta, né, de maneira mais direta, escrever para mim é tão natural quanto observar. E eu sou um observador nato desde sempre. Eu queria te perguntar uma questão relacionada aos livros, porque é o seguinte, eu trabalhei agora durante os últimos 3 anos num livro, e trabalhar num livro, além de escrever, envolve vários outros processos, né? Como um processo, por exemplo, de imagens, de procurar uma editora, de fazer todo aquele processo editorial que às vezes é muito desgastante. Para lidar com isso, você se envolve em todas essas etapas ou você, digamos assim, confia o seu trabalho na mão de várias outras pessoas também? Eu me envolvo sempre. Eu tenho o meu controle de qualidade é meu, assim. Eu tenho uma editora parceira do Mundo Asperger, né, que até é uma editora do meu pai. Meu pai foi jornalista cultural num jornal de grande veiculação aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, que foi o jornal Hoje em Dia. Ele foi editor de cultura por 30 anos lá. E quando ele saiu de lá, ele quis sair e montar uma editora, que hoje já é uma agência de comunicação. Mas eu não consigo simplesmente deixar na mão dele, assim. Meu pai é muito competente. Meu pai, eu falo assim, que ele é uma pessoa neurotípica, no sentido assim, ele não é autista, né? Mas ele é uma pessoa neurotípica porque ele tem uma percepção da linguagem subliminar muito forte. Isso é muito bom para as capas do livro, para o projeto visual do livro, mas eu gosto de estar sempre observando, acompanhando, dando minhas opiniões. Por exemplo, neste último livro que eu vou lançar agora, que chama Entre Fadas e Bruxos, não é um livro relacionado diretamente à questão do autismo, embora aborde a diversidade de uma certa forma, a complexidade das pessoas, que é outro tema que para mim é muito caro. Eu ilustrei esse livro. E o meu pai, ele tem que é meu editor, né? Ele tem uma sensibilidade muito forte para pegar essas ilustrações e colocar em pontos-chave do livro, em fazer um trabalho. Não é o primeiro livro que eu ilustro também, eu ilustrei 10 anos depois, e ele faz um trabalho visual muito bacana. A questão da capa, das próprias imagens que vem ao longo do livro, desse trabalho conceitual, é muito bacana o jeito que ele faz. Mas eu estou sempre lá, sempre observando e sempre supervisionando. Assim, sempre dando meus pitacos. Às vezes eu falo assim, não, Victor, isso não. Mas às vezes eu surpreendo ele com algumas ideias também, com a minha visão. Eu falo que eu sou um autista assim, que realmente eu sou meio fora da curva em alguns pontos. Porque eu sempre tive um hiperfoco na área da comunicação, igual você também, né? Eu imagino. Sim. Mas eu sempre tive um hiperfoco também na semiótica, que é a questão da linguagem, para os nossos ouvintes que talvez não sejam da comunicação, né? A semiótica é a linguagem subliminar. Então, eu sempre tive um hiperfoco nessas questões. E o meu pai é muito bom nisso. Então, é sempre bom. Meu pai é meu editor. Então, é sempre bom estar nesse processo acompanhando passo a passo junto tudo o que acontece. Com relação à distribuição dos livros, sempre levo para as minhas palestras e faço eventos de lançamento. E isso é comigo mesmo, assim. Eu queria que você, inclusive, nesse aspecto, quando você fala dos seus livros, você fizesse um resumão da sua obra, assim, para quem não conhece todos os livros que você publicou, uma lista, digamos assim, dos seus livros e sobre o que mais ou menos é o tema deles. Eu comecei a escrever, quando eu lancei meu primeiro livro, Outro Olhar, era um livro que eu queria me expressar
como autista, mostrar a minha visão de mundo sendo autista. Naquela época, a gente estava em 2015, eu comecei a escrever ele no final de 2014, quando eu me formei no ensino médio, entrei para a faculdade também de jornalismo, também já sou formado, atualmente, né, em jornalismo, mas naquela época não tinha tantas pessoas falando sobre autismo. Hoje, ainda bem, temos mais autistas aqui no Brasil, né? Temos mais autistas porque tinha um ativismo nos Estados Unidos e tudo, mas aqui no Brasil nem tanto. E hoje eu fico muito feliz que tem outras vozes, né, sobre o autismo aqui no Brasil. Então eu comecei com esse foco na questão do autismo. Foi quando eu lancei Outro Olhar, que até tem o subtítulo de Reflexões de um Autista, e eu queria me expressar, mostrar como é que eu enxergava o mundo, como as coisas que eram banais para as outras pessoas, para mim eram complexas, como as coisas são complexas para as outras pessoas, para mim são banais, às vezes, ou às vezes são mais complexas ainda. Como é que esse meu olhar, um outro olhar, né, para as questões do cotidiano, do dia a dia. É um livro que também tem uma influência muito forte da filosofia budista, porque eu sigo a filosofia budista já há 14 anos, ou seja, desde que eu tinha 8 anos, né, eu praticamente nasci budista. Então, essa filosofia me ajuda, por ser um outro tipo de cultura, uma cultura oriental, é uma cultura mais diferente do que a gente tem. E para mim tem muita lógica. O budismo é ao mesmo tempo uma espiritualidade muito forte. Então tem uma influência muito grande na minha obra também. Depois que eu lancei o Outro Olhar, a primeira tiragem dele se esgotou em 2 dias. Então, assim, eu percebi que além de eu ter conseguido o meu objetivo inicial de escrever o livro, que era me expressar, ele também podia ajudar muitas pessoas a se entenderem, a entenderem seus pacientes, amigos, família, enfim. E aí, com o Outro Olhar, me deu o desejo de publicar um livro que eu tinha escrito aos 14 anos, durante uma noite de crise, que chama Danielle Asperger. Então eu publiquei esse livro, o Outro Olhar aos 18 anos e o Danielle aos 19. E o Danielle Asperger é um romance no sentido de literatura, né? Não é no sentido romântico, mas é uma história sobre uma adolescente autista, né, Asperger, com o diagnóstico antigo, né, de síndrome de Asperger, que hoje seria o TEA leve. Sim. E que ela tem o desejo e o sonho de encontrar com a atriz favorita dela. E vai narrando, então, essa jornada dela, que ela vai participar de um concurso. Não vou dar spoiler aqui, não. E esse livro, embora seja uma história toda fictícia, porque eu lia Meg Cabot, Sophie Kinsella, essas autoras de livros de comédias românticas, voltados geralmente para um público mais feminino, inclusive, elas tinham uma maneira de construir uma história muito interessante. Elas tratavam de temas densos de maneira leve e bem humorada. Então foi isso que eu fiz com Danielle Asperger. Peguei um tema muito denso, um sofrimento muito forte, né, que é o da adolescência. Eu imagino que o sofrimento da adolescência seja uma questão universal, mas para quem tem um cérebro neurodivergente é mais desafiador ainda. E aí coloquei isso no papel. E daí surgiu Danielle Asperger aos 14 anos. Apesar de ser uma história fictícia, o sentimento era muito autêntico, muito real com relação ao que eu vivia na época, de me sentir inadequado, de ter medo do julgamento dos outros, de sofrer com isso. Eu projetei tudo isso na personagem. Então eu joguei fora o livro. A minha boa sorte é que a minha mãe, que é jornalista também, e também é autista, né, mas ela é jornalista há muito mais tempo do que eu. Minha mãe trabalhou 15 anos numa grande rádio aqui, na maior rádio de Minas, e ela também foi assessora de imprensa do INSS por 10 anos. Então minha mãe tem uma bagagem como jornalista muito boa. Ela falou assim: esse livro tá bom, eu vou guardar esse livro. Só que ela não queria trair minha confiança, ela não me contou que guardou o livro. Quando eu tinha 19 anos, eu falei com ela assim: mamãe, eu chamo ela de mamãe, né? Mamãe, aquele livro que eu escrevi aos 14 anos, eu acho que podia ajudar muita gente, não só quem está no espectro autista, não, mas as pessoas que vivem a adolescência também, de modo geral, porque é um livro que traduz bem o mundo dos jovens. Aí ela falou assim: Victor, eu guardei. Só que ele estava num HD antigo, daqueles que era desligar a tomada ainda, mas a gente recuperou o livro e conseguimos lançar
em 2016, o Daniele Asperger. É interessante você ter falado sobre essa questão de você realmente ter descartado o livro, né? Mesmo que ele tenha sido guardado em certo aspecto, porque eu escrevi muita coisa também. E eu cheguei a escrever, inclusive, uma história que era dividida em 6 livros. E depois passou um ano, eu achei que a história, a narrativa estava toda equivocada e peguei e joguei fora. Na verdade, eu ainda até tenho o PDF disso, mas ele está protegido por senha e eu não lembro mais a senha. E aí eu falei, nossa, vou deixar pra lá. E aí eu só comecei a voltar a escrever mesmo na época da graduação. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando no livro. E agora que ele vai ser publicado. Ah, que legal. Eu acho que é muito do autista, só fazendo um parênteses aqui, essa autocrítica, né? A gente estava até conversando sobre isso nos bastidores, e o autista tem uma autocrítica muito forte. A gente tem um controle de qualidade que é nosso mesmo, né? Sim, sim. E isso, às vezes, até pode ser improdutivo em certo aspecto, né? Eu fiz um episódio aqui no Introvertendo mesmo chamado Perfeccionismo e Autossabotagem, que às vezes a gente tem dificuldade de criar uma regulação entre aquilo que a gente tem como expectativa, que seja um nível de qualidade que às vezes até é inalcançável, e aquilo que a gente pode chamar de pragmático, né? Aquilo que pode ser exercitado na prática, que talvez não é o status que a gente queria, mas que funciona, mas que não é ruim. Eu tenho muita dificuldade para começar as coisas, porque eu acho que não vai ficar bom, mas quando eu começo, aí eu vejo, não, eu consigo fazer. Mas tem esse problema mesmo. Agora, voltando à questão dos livros, então em 2016 eu lancei o Daniele. Quando foi 2017 eu não lancei nenhum livro, porque minha mãe lançou o primeiro dela, Minha Vida de Trás para Frente, que ela conta sobre o diagnóstico tardio e sobre a vida toda dela, que passou como um filme na cabeça dela depois que ela teve o próprio diagnóstico, né? Em 2018 eu fiz uma proposta para ela. Falei assim, mamãe, você já tem uma carreira toda construída, consolidada e admirada. Eu não quero ficar estigmatizado como uma pessoa que só fala de autismo, sabe? Eu sou o autista, mas eu não sou o autismo. Eu tenho características que são autistas, que me fazem ter um olhar diferenciado para as coisas, mas eu quero lançar um livro que mostre esse meu olhar e esse nosso olhar como autistas com relação a vários temas, como a arte, porque um dos meus hiperfocos sempre foi a arte, a comunicação como um todo, a política, a espiritualidade, que também são focos meus e da minha mãe. Principalmente no caso dela, a questão da política, por ter trabalhado muito tempo em rádio, ter sido comentarista, debatedor, enfim. Eu falei com ela assim, vamos então fazer esse livro que vai se chamar 10 anos depois. O título é uma alusão aos 10 anos do meu diagnóstico, que veio em 2008, quando eu tinha 11 anos. Só que ele não conta essa trajetória minha e da minha mãe como historinha, não. Ele conta mostrando a evolução da nossa produção durante esses 10 anos. Então, ele tem... a primeira parte é minha, são contos, crônicas, artigos, fecha com poesia e ilustrações minhas. E na segunda parte são artigos da minha mãe, crônicas da minha mãe, e fecha... Minha mãe é Selma Sueli Silva, né? E fecha com poesia também. E sendo que a poesia que dá título ao livro, que chama 10 anos depois, eu pedi para ela que fosse ela quem escrevesse. Por quê? Porque quem teve o meu diagnóstico, na realidade, a primeira vez que foi falado pelos especialistas que eu era autista, foi falado com a minha mãe. Eu só fiquei sabendo 2 anos depois. Então eu falei assim, então acho que você devia escrever esse poema 10 anos depois, que é o que fecha o livro. Então é um livro que mostra que o autista, ele tem uma produção que vai muito além de só falar sobre autismo. Claro que tem texto sobre TEA e autismo, porque isso faz uma parte importante da nossa vida, né? O nosso modus operandi, né, digamos assim. E como nós somos autistas, é claro que tudo que a gente escreve tem um impacto do autismo. Mas eu queria mostrar que a gente é muito mais do que um rótulo, que um estigma, né? E o seu livro mais recente também é um indicativo disso, né? Que você está escrevendo uma história que não tem absolutamente nenhuma relação propriamente dita com o autismo. Mas para eu escrever esse livro, esse Entrada de Bruxos, e cansar, entre aspas, um pouco de ter uma história com relação ao autismo, primeiro eu escrevi o Neurodivergentes, que foi assim, que gastou tudo do meu hiperfoco que você puder imaginar sobre autismo. Que foi o seguinte, o Neurodivergentes, tinha um professor na faculdade chamado Maurício Guilherme Silva Júnior, ele é pós-doutor em jornalismo científico.
E eu estava fazendo uma reportagem sobre as mulheres autistas, porque o autismo no feminino é mais sutil e mais difícil de ser diagnosticado, no caso dos autistas leves, né, das autistas leves. Então eu estava fazendo essa reportagem sobre o autismo no feminino e falei com ele do meu desejo de transformar o meu hiperfoco sobre autismo em uma pesquisa na faculdade. E ele falou assim: olha, Victor, ele chama de Vitão, né? Olha, Victão, não só pode como deve, porque o seu hiperfoco não é brincadeira, não. Então, ele propôs que o meu TCC, ao invés de ser um artigo, como as pessoas geralmente fazem, sem desmerecer os artigos, que muitos são maravilhosos, mas que o meu TCC fosse uma obra jornalístico-acadêmica, não puramente acadêmica e um livro. Porque ele gosta muito da minha escrita jornalística. Então eu fiz esse livro que chama Neurodivergentes, que é sobre o autismo da contemporaneidade, as questões mais atuais sobre o autismo nos dias de hoje. Então, autista e empatia, autista e as causas do autismo, o autista e a imaginação do autista, como a mídia vê os autistas, como o autismo no feminino também entrou num dos capítulos. E foi interessante porque eu fiz questão de entrevistar para esse livro tanto autistas, quanto profissionais, quanto familiares de autistas, pessoas que tivessem uma visão de vanguarda, que fossem pautadas nas evidências científicas, que é muito importante. Você mesmo fez um podcast recentemente sobre o charlatanismo, né, essas questões. Então, é importante, sim, a gente ter uma vivência pautada nas evidências científicas, mas que também tivesse uma visão de vanguarda, que soubesse olhar para o futuro do autismo, né? Porque o futuro da nossa sociedade ele depende de a gente entender como é que são as pessoas autistas, né? Porque o número de diagnósticos está crescendo cada vez mais, enfim. Lancei esse Neurodivergentes, eu lancei durante um simpósio internacional sobre educação inclusiva, que foi promovido pelo Mundo Asperger, né? Que é o portal que eu mantenho na internet junto à minha mãe, Selma Sueli, e nós lançamos 3 livros nesse simpósio. Eu lancei esse Neurodivergentes, minha mãe lançou Camaleônicos, que é sobre a vida de autistas adultos, uma grande reportagem, e o meu pai, que é escritor há muito mais tempo do que a gente, mas ele nunca tinha escrito sobre autismo, e ele escreveu um livro chamado O Menino Artista, que é levemente baseado na minha trajetória, e que é um livro infantil, que conta uma história de uma mãe da zona rural, né, que chega lá pro médico e fala assim: seu filho é autista. Ela fala: artista? Porque tem alguns lugares aqui no interior de Minas Gerais que as pessoas trocam o R pelo L e vice-versa. Então, almoço vira armoço, coisas assim. E ele realmente vai se tornando um artista, né? Ele é autista e realmente vai se tornando um artista. E esse livro ele é levemente baseado na minha trajetória. Quando meu pai lançou esse livro infantil, eu pensei assim: gente, eu acho que as crianças são muito inteligentes, elas têm um senso crítico que muitas vezes nós, adultos, subestimamos, e eu quero escrever um livro para crianças. Foi daí que surgiu a ideia desse meu novo livro, Entre Fadas e Bruxos, que vai ser lançado durante um curso de extensão desse simpósio sobre educação inclusiva que a gente tinha feito. Esse curso de extensão vai abordar temas do direito, a escola e a lei de inclusão. E aí eu vou lançar esse livro Entre Fadas e Bruxos, que não tem nada a ver com autismo diretamente, mas que ele fala da diversidade, da importância de entender o diferente, é um livro muito... e ao mesmo tempo é um livro mais leve, assim, com uma literatura mais voltada para as crianças mesmo. Mas lembrando que a gente não pode subestimar as crianças, que elas são muito inteligentes, que elas percebem as coisas no ar. Essa geração que está vindo não é brincadeira, não. Fiz as ilustrações também, foram ilustrações abstratas, mas que elas têm um significado, que a média das pessoas vê alguma coisa nelas, assim. Embora sejam abstratas, elas têm um significado que a maioria das pessoas vai conseguir ver mais ou menos a mesma coisa. Esse livro surgiu que eu estava fazendo uma disciplina, e aí essa professora falou assim: escreve um dos trabalhos, que era uma professora da pedagogia, porque a matéria que eu ia fazer não tinha mais um jornalismo, sobre arte, corpo e movimento. Ela chama Tatiana Papas, essa professora.
ela falou assim, então faz um livro sobre um livro infantil. E ela ficou muito surpresa que eu fiz um livro mesmo, né? Que ela achou que eu ia fazer um rascunho de um livro, alguma coisa, eu fiz um livro mesmo. E ela ficou muito feliz. Eu acho que esse livro vai mostrar também que os autistas, eles têm uma capacidade de imaginar e de tornar concreta essa imaginação, de tornar isso um resultado palpável, né? Que muito se tem aquele mito de que o autista não tem imaginação, não percebe as coisas, não consegue criar, ter criatividade, mas isso é aprendido, né? Então eu estou saindo um pouco do autismo e ampliando meu leque como escritor, como observador do mundo, da complexidade das pessoas. Se você me perguntasse o que me levou a escrever esse livro, foram as pessoas. Foi perceber as contradições das pessoas, as nuances do comportamento das pessoas, esse hiperfoco que eu tenho em gente que, por um lado, é devastador porque me traz muito sofrimento, tentar entender tudo, mas, por outro, me faz muito bem como escritor, porque eu acho que todo artista, o escritor é um artista, tem uma angústia dentro de si. E essa angústia, ainda bem, eu estou conseguindo canalizar de uma maneira produtiva. E também estou trabalhando num livro que vai ser lançado em fevereiro de 2020, ou seja, em fevereiro do ano que vem. Aliás, vai ser lançado no dia do meu aniversário, né, que é 6 de fevereiro. E eu vou estar completando 23 anos e vou lançar esse livro que chama Ikeda, que é uma trajetória, um panorama da trajetória intelectual do Daisaku Ikeda, que é um filósofo e humanista, pacifista, que escreveu coisas lindas, ainda escreve, ele está hoje com 92 anos, e que tem toda uma trajetória muito bacana voltada para paz, cultura, educação e meio ambiente. Ele é um educador, ele é um filósofo, é um escritor muito prolífero, né? Então eu estou escrevendo esse livro que é sobre a trajetória dele. Interessante você ter falado sobre a relação da sua escrita com o jornalismo, porque eu tinha uma professora na época da graduação que ela disse que um bom jornalista, ele era um bom observador e um bom ouvinte. As duas coisas, né? Porque quando a gente fala, às vezes, as pessoas no senso comum, quando elas pensam em jornalismo, elas pensam em alguém que tem habilidade de discurso, que sabe se portar bem durante as câmeras, e, na verdade, são características que não estão diretamente relacionadas ao fazer jornalístico, né? Eu queria voltar um pouco nessa questão do autismo e te perguntar o seguinte, tem um texto seu no site que você fala que em alguns momentos você foi perseguido dentro da comunidade do autismo. Que tipo de perseguições eram essas? E isso desestimulou em algum momento o seu trabalho? Olha, desestimulou sim e foi terrível. Deixou, inclusive, algumas sequelas. Eu fiquei muito doente nessa época, eu cheguei a perder 10 quilos, inclusive fui para casa do meu pai, perdi 10 quilos em 20 dias. Então se expor, é maravilhoso ajudar o outro, é maravilhoso ter esse retorno que você faz a diferença na vida das pessoas com o seu trabalho, mas se expor é muito difícil. E o que aconteceu? Uma pessoa de dentro, foi uma pessoa que começou essa perseguição, uma pessoa de dentro da comunidade autística que começou a escrever um tanto de... não só por meio de textos, de indiretas, né? Pelas redes sociais, mas chegar a conversar com pessoas próximas, também dessa comunidade autista, desse ambiente. Isso me afetou muito, mas foi bom, por incrível que pareça. Me afetou muito, eu cheguei a ir pro hospital, teve um dia que eu não estava aguentando mais, que eu tomei muitos remédios, cheguei pro hospital, mas hoje eu vejo que foram situações dificílimas na época ter passado por essa perseguição, mas que foi ótimo para o meu aprimoramento pessoal, até para desenvolver anticorpos com relação a esse tipo de coisa. Porque toda pessoa pública, autista ou não autista, está exposta a esse tipo de perseguição. Infelizmente, né? Não era para ser assim, mas na sociedade que a gente vive é assim. E com isso eu aprendi uma coisa, que eu era muito ingênuo, e ao mesmo tempo me expunha demais, e eu passei assim, agora eu vou ser mais discreto e vou ter uma outra postura, eu sou budista, né? Então eu falo que o humanismo é muito importante, agora é a hora de eu ser o verdadeiro humanista, de ser uma pessoa que não reage mais a esse tipo de coisa, porque a perseguição, seja por qual motivação a pessoa tiver, seja por discordar de um ponto de vista seu, seja até mesmo por algo mais baixo, como inveja, alguma coisa assim, porque infelizmente tem isso, de quando você está em evidência, né? Você tem um podcast, você sabe disso, deve saber disso, e eu passei a pensar assim, mas se eu reagir de maneira... E eu tive momentos que eu tive vontade, eu cheguei mesmo a reagir
de maneira agressiva, mas eu pensei assim, se eu estiver reagindo de maneira agressiva, eu vou estar me igualando a essa pessoa, e seja uma agressividade direta ou indireta, né? Porque os ataques muitas vezes não são diretos, a pessoa às vezes deixa claro que aquilo é para você, mas ela não fala que foi para você. Eu aprendi a cuidar mais de mim e a ser mais humano comigo e com as outras pessoas. Então hoje eu vejo que a situação que foi dolorosíssima, eu consegui o que a gente chama no budismo de transformar o veneno em remédio. E hoje eu vejo que eu sou uma pessoa melhor, inclusive por causa dessa pessoa. Então eu sinto gratidão até por isso. Então hoje eu sinto que eu sou uma pessoa melhor, inclusive por causa disso. Você falou que você se reposicionou, tomou um pouco mais de prudência, digamos assim, mas ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de quem observa de forma distante que você está mais à vontade para se posicionar, inclusive em temas mais polêmicos. Porque, por exemplo, o mês de junho é o mês em que é comemorado no dia 18 o Dia do Orgulho Autista, mas também é o mês do orgulho LGBT. E você não teve nenhum receio de, por exemplo, vir a falar desse tema, que às vezes é um vespeiro dentro da comunidade do autismo, né? E não deveria ser, né? Porque nós somos autistas, mas nós somos pessoas em primeiro lugar, né? Então o autista pode ser heterossexual, pode ser assexual, pode ser homossexual, pode ser transexual. Eu, inclusive, fiz um vídeo há alguns anos atrás com a doutora Raquel Del Monte, que é uma grande referência na comunidade do autismo. Aliás, sou muito fã dela, uma grande referência em neurodiversidade como um todo. E nesse vídeo a gente falava sobre a transexualidade no autismo, porque é 8 vezes mais comum em pessoas autistas do que nas típicas. E a gente não pode fechar os olhos para isso. A diversidade boa não é só a que está dentro de casa, não. A diversidade, quando a gente... até a Andrea Werner tem se posicionado muito com relação a isso também, eu acho muito bacana, é a diversidade, pra gente aceitar a diversidade da gente ou dos nossos filhos. Eu não tenho filhos, né, falando hipoteticamente, mas a gente tem que aceitar todas as diversidades que existem com relação a tudo mesmo. A gente não pode querer que a sociedade não seja preconceituosa com a gente se a gente é preconceituoso com alguma sociedade. E além disso, dentro do próprio autismo, vão ter várias pessoas que vão ser homossexuais ou LGBT de um modo geral. É uma questão importante, porque a pessoa com deficiência ela já tem menos autonomia em geral, né? Então, para ela se posicionar com relação a isso é mais difícil. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto do ser humano. Hoje eu vejo que eu sinto atração por homem, mas que eu não teria dificuldade de relacionar com uma mulher, não, porque eu gosto do ser humano em primeiro lugar. Isso também é muito do autismo, a gente não seguir algumas convenções sociais, né? Sim. Mas o que eu queria falar é que para a pessoa, a gente tem que abrir os olhos para a diversidade dentro do autismo mesmo, né? Porque o autismo não é aquele estereótipo do matemático, branco, homem, assexual, que não sabe flertar e tudo mais. Não, o autista é uma pessoa que tem um desejo, muitas vezes. Chegou ao ponto, Thiago, uma pessoa chegou até mim e perguntou, é um homem, né, ele tem traços de autismo, e ele perguntou pro psiquiatra dele se ele era autista. Ele falou assim: olha, eu vou descartar com base em 3 afirmações. Você se importa com a opinião dos outros, você tem atração, ou seja, esquece essa questão do anjo azul. Eu entendo que os pais tenham muito carinho e sejam muito afetuosos com os autistas, mas essa questão do anjo azul, ela acaba tirando essa humanidade do autista também, né, muitas vezes. Eu entendo o lado dos pais, mas eu também entendo o lado dos autistas que ficam chateados com isso, porque nós somos pessoas com sexualidade, sim, com o desejo, sim, com vontade de se relacionar, sim. Você falou sobre a questão da sexualidade, isso me fez pensar em 2 coisas. Primeiro, o Introvertendo, ele é um podcast que tem pessoas que têm diferentes orientações sexuais, e a gente inclusive fez uma série sobre sexualidade. Nós fizemos um episódio introdutório, nós fizemos um sobre homossexualidade e um sobre bissexualidade. Nós queríamos falar de outras abordagens também, mas nós abrimos espaço para ouvintes, né, diagnosticados que quisessem falar, e as pessoas tinham medo de falar, e a gente não pôde continuar a série porque não tinha quem falasse. Então é algo que inclusive despertou muito a minha atenção nesse período.
E uma coisa também que me fez pensar é que você falou sobre a questão tanto da sexualidade quanto dos relacionamentos, e uma queixa que às vezes eu vejo entre pessoas do espectro que eu conheço, que vão fazer palestras, que vão participar em eventos, é uma pergunta capciosa quando as pessoas perguntam: você namora? Você se incomoda com essa pergunta? Olha, já me incomodei muito. E até porque eu não tenho vontade de namorar por enquanto. Eu até acho, as pessoas falam assim que você pode ter tudo ao mesmo tempo. Eu não acho isso. Eu tô mais focado, ainda mais hiper focado, até por ser autista, mas estou mais focado na minha carreira hoje em dia. Então é como se não tivesse espaço para um relacionamento. E quando as pessoas perguntam isso do namoro, sempre, até pela questão da sexualidade também, eu fico meio assim, nossa, é constrangedor. Eu acho que seria constrangedor se eu não fosse autista, e as pessoas, parece que às vezes a curiosidade ou é tão grande que elas esquecem que por trás do autista tem um ser humano que pode ficar constrangido com esse tipo de pergunta. Eu acho que no fundo, as pessoas, muitas vezes, elas não querem saber exatamente se a pessoa se relaciona, mas se a pessoa tem relações íntimas, sabe? E eu acho que talvez possa ser mais constrangedor ainda pra você, porque às vezes as pessoas não fazem a pergunta se você namora, fazem a pergunta assim: você tem uma namorada? E aí isso cria uma tensão, né? De certa forma. Sim, isso sempre criou uma tensão. Hoje eu tenho mais flexibilidade para responder isso. Então eu falo, eu gosto do ser humano, não tô no foco de namorar agora. Mas, por exemplo, essa questão da minha sexualidade mesmo, a primeira vez que eu tô falando, esse furo é seu, viu? Porque a primeira vez que eu tô falando é com você. Beleza. Assim, publicamente, né? Eu percebi que de uns tempos pra cá vocês têm produzido muito mais palestras, vocês têm ido muito mais em eventos do que propriamente focar no canal. Essa é uma estratégia que vocês estão desenvolvendo agora? Não, por incrível que pareça, não. Tá surgindo então de forma mais natural, digamos assim, os convites? Na realidade, não e sim. Vou complicar um pouco. A gente está surgindo de maneira natural, mas a gente teve a ideia de, primeira vez, ousar e fazer os nossos próprios eventos, né, do Mundo Asperger, que por enquanto foram um simpósio internacional, que eu falei, né, e o curso que vai acontecer em agosto, de extensão à lei a lei de inclusão e a escola. E eu acho que esse simpósio deu uma projeção para a gente como palestrante muito forte. Então a gente começou a receber muitos convites. A gente nunca chega lá, a gente não pede para ser colocado, não. A gente nunca fez isso. Mas os convites vêm naturalmente, as pessoas chegam até a gente tentando muito convite. E isso é uma coisa até que me preocupa, porque eu sou um só, né? Minha mãe é uma só também. Então a gente tem que se virar nos 30 mesmo para dar conta disso e do canal. A gente grava vários vídeos de uma vez, tudo bem, mas postar, planejar o canal tem se tornado mais desafiador. E eu não quero de forma alguma negligenciar o canal. Eu adoro dar palestra, adoro ter esse contato vida a vida com as pessoas, é mágico, mas o canal tem um alcance maior da mensagem que a gente está passando. Então é uma coisa que eu estou tentando equilibrar, que por enquanto estou na corda bamba. Ah, imagino totalmente. E com relação aos principais desafios à palestra em si, quais são as dificuldades que você enxerga como as principais que você já passou durante esse período? Eu diria que durante a palestra eu fico muito tranquilo, mas antes eu fico muito ansioso. Sempre. Agora, muito menos do que antes, né, obviamente. Mas eu acho até que isso é até uma coisa boa. Eu tinha um professor que falava: quando a gente perder esse friozinho na barriga, a gente morre, né? Porque é natural. Mas uma dificuldade que eu estou tendo atualmente quando eu vou palestrar com a minha mãe é que nós dois somos autistas, nós dois temos dificuldade da comunicação social, mesmo que não seja óbvia, né? Então, às vezes, a gente não sabe a hora a deixa para falar, a hora de interromper o outro. Às vezes, minha mãe fica pé da vida, né? Porque eu a interrompo, às vezes, durante a palestra. Ela tá no raciocínio, mas aí a gente... E tem surgido muitas demandas de a gente palestrar junto. Mas, por outro lado, é algo que eu estou falando aqui, mas que o público, as pessoas que assistem às palestras, elas não sentem. Porque a resposta que a gente tem sempre é que a nossa sintonia é perfeita, assim, que a gente tem uma ótima sintonia. Então eu adoro dar palestra. O desafiador para mim é o cansaço social e o depois também. Porque as pessoas vêm muito, e eu adoro isso, é paradoxal mesmo. Eu adoro as pessoas depois conversar com as pessoas, elas vêm tirar dúvidas, vêm conversar, eu adoro e faço isso com o maior prazer. Mas no dia seguinte eu estou exausto. E comigo, com a minha mãe, tem acontecido a gente emendar às vezes 2, 3 palestras
no mesmo final de semana, no mesmo dia. E isso é muito exaustivo para autistas que têm burnout, né, que têm uma exaustão social muito forte. Nesse bloco, agora para finalizar essa conversa, eu queria fazer algumas perguntas pontuais naquele estilo quase ping-pong, tá? Eu queria te perguntar qual é o seu livro de cabeceira? Os Miseráveis. Qual é a sua música favorita? Nervous Girls, Lucy Hale. Uma viagem marcante? Eu ainda quero fazer uma pro Japão, vale? Acho que vale, mas assim, alguma que você já fez que seja legal. João Pessoa. E a sua citação favorita? O inverno nunca falha em se tornar primavera, de Nichiren Daishonin. Muito obrigado, Vitor. Com certeza a nossa conversa aqui ela é muito contributiva, porque uma coisa que eu particularmente valorizo muito é que, principalmente com ativismo, né, autista, tanto feito por autistas quanto por mais pais, ele às vezes é feito de forma meio individual, porque cada um tá na sua luta, na sua rotina pesada, e muitas das vezes a gente não tem tempo, né, pra conversar, pra interagir, então eu acho que esses encontros são muito bons, assim. Então, muito obrigado, primeiro, por ter aceitado esse convite e por ter contado parte da sua história, dos seus projetos aqui no Introvertendo. Eu agradeço muito, é bom ver autistas nessa área da comunicação nossa, e é bom ver, como você diz, a gente poder trocar ideias e compartilhar essas vivências, né? Porque a nossa vida só faz sentido se ela for compartilhada em sociedade, né? Nossas vivências, nossos aprendizados. Então é muito bacana ter tido essa conversa com você e com seus ouvintes. Eu fico muito grato. Muito obrigado. Olá pessoal, vocês que acompanham o Introvertendo, eu vim aqui para poder mandar alguns recados muito importantes para vocês. Há um bom tempo, né, que eu não mando alguns recados, e tem um motivo muito importante nisso que envolve equipamento. Tá? Meu principal equipamento de gravação foi furtado, eu estou sem meu equipamento principal, e os episódios recentes que têm saído do Introvertendo, na verdade, são episódios que a gente já tinha gravado alguns meses atrás, então a maioria do conteúdo que está saindo já é um conteúdo relativamente antigo, nós estamos nos reorganizando. Mas eu vim hoje para poder dar um aviso muito importante, que já tem aí mais de 2 meses que eu tenho recebido, né, eu olhando as redes sociais do Introvertendo, de que alguns ouvintes nossos estão com dificuldade para ouvir alguns dos nossos episódios, e essa dificuldade é falha, geralmente do Spotify, não é algo do nosso servidor, não é algo da nossa estrutura, e o principal problema, o principal episódio que está gerando esse problema é o episódio número 2, Terapia do Amor. Nós fizemos o teste desse episódio em outros aplicativos, como por exemplo o Google Podcast, e ele tocou normalmente, então não é um problema nosso. Eu queria poder resolver o problema, mas isso está totalmente fora do meu controle, então eu peço que, se você escuta o Introvertendo e daqui para o futuro você for tentar ouvir algum episódio e dar erro, eu peço 2 coisas. Primeiro, você entre em contato com a gente falando qual é o episódio e qual a plataforma que você ouve, e segundo, que você tente ouvir em outra forma. Se você não tiver paciência para usar outro aplicativo, você pode procurar a gente no YouTube. Todos os nossos episódios estão sendo disponibilizados lá, tanto na versão principal quanto a versão sem músicas de fundo. Você pode ter certeza que não vai dar falha. Então, se você procurou um episódio do Introvertendo nas plataformas e não conseguiu reproduzir, procura a gente lá no YouTube que o episódio vai estar lá. Nem todos os antigos estão, por uma série de questões, mas dos episódios do 40 pra frente, mais ou menos, todos podem ser encontrados no YouTube. Então é um lugar seguro para você encontrar. E eu também estou usando esse momento para agradecer a 2 pessoas que têm nos ajudado no Padrim, que é o Cristiano Forte e a Priscila Andrade. Os 2 têm financiado o Introvertendo, e é por meio dessas pessoas que o podcast continua na ativa. Então, muito obrigado. Se você quiser ajudar o Introvertendo, você pode ajudar a gente pelo Padrim. Lá tem várias opções e recompensas com valores fixos. E você também pode ajudar a gente pelo PicPay. Entrando no PicPay, você doa o valor que você quiser. Então você tem essas 2 opções. Queria dizer que nós temos mais episódios aí programados. Nosso canal no YouTube voltou com toda a força, e agora nós temos uma novidade muito interessante, que daqui a algumas semanas nós vamos ter vídeos da Liga dos Autistas também no nosso canal do Introvertendo. Então vocês não verão vídeos somente da equipe do Introvertendo, mas também
verão vídeos do pessoal da Liga que tem colaborado com o Introvertendo já essa parceria desde o ano passado. E se você é o nosso ouvinte e você tem vontade, talvez, de falar sobre algum tema importante e você queira gravar um vídeo ou falar isso em áudio, entre em contato com a gente, envie o seu material. Nós estamos abrindo espaço agora para pessoas que queiram gravar vídeos ou que queiram falar sobre temas relacionados àquilo que elas lhe interessam. E nós, digamos assim, cedemos espaço no nosso podcast ou no nosso canal do YouTube para isso, certo? E o nosso quadro está aberto, então quando as pessoas quiserem mandar, o caminho está completamente aberto. Siga a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Nós temos o nosso site que é introvertendo.com.br e um fórum que é forum.introvertendo.com.br, que toda sexta-feira a gente vai liberar episódio e toda terça-feira lá no nosso canal a gente libera vídeo. Então muito obrigado a você que ouviu até o final e até a semana que vem, quando a gente vem com mais um episódio inédito.